uma grande reviravolta na comunidade, principalmente, né, de games, mas principalmente pra galera da comunidade Nintendo, que pegou muita gente assim de surpresa, foi o encerramento das atividades do Yuzu, né, que é o emulador que nós temos aí para emular o Nintendo Switch de certa forma. Bom, o que a gente deve esperar a respeito disso, né? Bom, algumas coisas podem mudar daqui para frente. E não só o Yuzu, ele acabou rodando nessa brincadeira, mas o Citra, que era o emulador do 3DS, acabou rodando também, né? Que aparentemente era da mesma empresa e tal, então eles decidiram encerrar as atividades do Citra e eles encerraram também as atividades do Yuzu, que era o emulador aí que talvez era o mais famoso e que melhor funcionava, mas a gente sabe que tem outras, né? E que provavelmente não vai ser com isso que a emulação vai acabar. Mas vamos tentar entender o que a Nintendo fez aí para encerrar um dos emuladores mais famosos, né? E por que isso aconteceu, os impactos que isso vai causar e o que eu acho a respeito disso tudo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu tenho que conceituar vocês sobre toda uma trajetória da história dos games e a pirataria no Brasil. O mundo dos games meio que começou no Brasil provavelmente ali nos anos 80, assim que começou a acontecer de certa forma. Eu lembro mesmo que o... Ele tá até um pouquinho aqui, ó. O meu Master System ali, ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui. Foi o primeiro videogame que eu tive contato. Eu nasci depois dos anos 90, mas o Master System mesmo ele chegou no Brasil no fim dos anos 80. E antes dele nós tivemos outros videogames chegando e tal. E o Master System ele foi um dos videogames assim que popularizou bastante no Brasil, né? Ali dos anos 80 até os anos 90. Né? A gente teve os Famiclones no Brasil, né? Já que naquela época a Nintendo ela não tinha entrado no Brasil, então as empresas criavam clones, tinha aqueles todos aqueles problemas lá da época da ditadura militar, né, que dificultava a importação de videogames e tudo mais, e o nosso cenário de games foi bem conturbado dos anos 80 aos anos 90. E o acesso a videogames era muito difícil, porque consoles de videogame eram caríssimos. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre se Game Boy era uma coisa de burguês, né, porque eu tive a sorte, né, de ter nascido ali numa família de classe média, que tinha uma boa condição financeira, então eu tive acesso a colégio particular desde criança. E mesmo assim, eu nasci numa cidade bem pequena, onde né, estudava na única escola particular que tinha lá as pessoas mais ricas da cidade. E mesmo assim, eu não conseguia ver Game Boys. Eu vi uma única vez duas crianças com Game Boy no colégio. Uma única vez. E eu estudei nesse colégio, sei lá, de 98 até 2009, uma coisa assim. E nesse tempo todo, eu só vi uma única vez um videogame portátil nessa escola, que era o Game Boy Color. Eu acho que era o Color. Tinha duas crianças com o cabo ligado um no outro, devia estar trocando Pokémon, ou batalhando, né? E eu lembro que na época formou um grupo de pessoas em volta, achando aquilo absurdo, incrível, nossa, que demais, né? E depois eu nunca mais vi um Game Boy na minha vida, né? O máximo que eu via Game Boys era em revista, porque eu sempre curti muito, né, revista e tal. Eu assinava revista Recreio, comprava Anime Edu, comics, né, essas revistas aí de cultura pop e tal. E via propagandas de Game Boy lá, mas nunca tive acesso a um Game Boy. Videogame de mesa era diferente, porque o meu próprio pai ele era um grande entusiasta, né? Assim que anunciaram computadores, internet, ele comprou, quis usar. Quando começaram os videogames no Brasil, a Tectoy começou e trouxe o Master System, ele foi lá e comprou o Master System. Tanto que meu primeiro videogame foi o Master System. Lá em mais ou menos 95, 96, quando eu era bem criancinha, ele liberou o Master System para eu jogar. Por isso que eu tenho, né, até hoje aqui os Master System e tal. O meu de infância não é esse aqui, é a primeira versão dele, tá lá na casa dos meus pais, inclusive, mas foi o primeiro contato que eu tive com videogames. Foi graças a eu ter acesso a uma condição financeira na época que era favorável a isso. Mas essa é uma realidade de poucas pessoas do Brasil. Tanto que, conforme o tempo foi passando, por mais que eu tivesse uma boa situação financeira na época, graças aos meus pais, eu não tinha acesso a tudo.
né? Eu, naquela época mesmo, não tive acesso a nada de Nintendo, porque eu não tinha nenhum amigo que tinha Super Nintendo ou Nintendinho. Eu tinha o Master System, do meu grupo de amigos ali, eu tinha um outro amigo que também tinha o Master System, os outros amigos nem tinham videogame, pra vocês terem uma ideia. E com o tempo foi passando e chegaram as próximas gerações de videogame. Tanto que depois do Master System eu pulei pro PlayStation 1. Eu ganhei um PlayStation 1 dos meus pais e um outro amigo meu ali ganhou um Nintendo 64. E no Nintendo 64 a gente jogou muita coisa ali na casa desse meu amigo e no PlayStation 1 também joguei vários jogos. Também graças à pirataria nesse ponto aqui. É engraçado isso porque o Nintendo 64 meio que não tinha, a gente não tinha acesso naquela época a jogos piratas, né? Porque a gente morava numa cidade pequena, era mais difícil conseguir essas coisas. O Nintendo 64 era complicado de ser emulado e tudo mais. Então, no 64 a gente jogou poucos jogos. Foi Zelda, Bomberman, foi Mario 64, Star Fox e Pokémon Stadium. Foi basicamente. E Yoshi's Story. Se eu me lembro bem, foram só esses 6 jogos que, né, esse meu amigo teve que a gente jogou na infância. Já no PlayStation, por outro lado, Final Fantasy 7, 8, 9, Bomberman World, foi Jack Chan, Tomb Raider, um monte de jogo genérico, Siphon Filter, Resident Evil, uma penca de jogo que eu e meus amigos jogamos, porque dava para comprar um CD pirata por 5 ou 10 reais. Né? Então, a pirataria e a emulação de jogos, ela sempre foi muito importante para que o brasileiro tivesse acesso a jogos, né? Então, assim, por mais que as pessoas até consigam ter um pequeno acesso aos jogos, era o meu caso, né? Eu tive acesso ao console original, eu tive acesso a um videogame e tal, mas mesmo tendo uma certa condição financeira boa, ainda era muito difícil. Eu lembro que o Master System mesmo, pessoal, eu tive ele numa época em que o salário mínimo era uns 100 reais. Cada jogo do Master System variava na loja, né? Eu lembro que eu ia nos americanos com meu pai para ficar namorando os jogos. Eles variavam de 60 a 75 reais cada cartucho. É como se hoje fosse mais de 1.000 reais só o jogo. Eu sei que é uma conta burra, mas é só pra gente ter uma ideia do impacto, né? Como a pessoa, assim, na base da sociedade, né, que recebia o mínimo, vivia do mínimo, antigamente, comparado com hoje, o impacto que isso seria, né? Então, o videogame sempre foi muito caro. E eu mesmo, né, se na época tivesse pirataria de Master System, né, talvez eu teria ido atrás para conhecer novos jogos. Felizmente, na época eu conheci locadoras que alugavam jogos. Então, nos fins de semana eu conseguia alugar um joguinho de Master System para experimentar. Mas o meu pai, ele me comprava 2 jogos no ano, o que já era muito se você parar pra pensar, né? Era um no aniversário, um no Natal. Então foi graças a isso que eu tenho algum dessas caixinhas aqui, ó, que são as caixinhas azuis, que eram os jogos que saíram depois ali de 95, 96 do Master System, né? Eu cheguei a ganhar um Sonic, um Indiana Jones, Mickey e, enfim, alguns joguinhos ali, que era bem pouco, se parar pra ver. Eu conseguia jogar. Era muito doido isso, porque você tinha um ano inteiro para ganhar 2 jogos, e esses jogos você zerava às vezes em 1, 2 horas de gameplay. Então era um mundo muito tenebroso, né? E aonde eu tô querendo chegar com tudo isso? Bom, eu não tô aqui para falar que a pirataria é belo e moral. Inclusive, isso é um dos pontos que eu acho que eu devo tocar aqui, porque se você é essa pessoa que entra na internet, né, para comentar uma pessoa que comprou um jogo, por que que você tá comprando isso? Eu pirateei, né? Você não é um Robin Hood por piratear um jogo. Você não deveria sentir orgulho por piratear um jogo, né? No máximo, você deveria sentir talvez, sei lá, feliz por ter acesso a isso pelos meios errados, tá conseguindo entrar nesse meio, mas você tirar vantagem, cantar vantagem por não é belo e moral piratear. Desculpa se você acha isso, mas não é. Tecnicamente é errado, né? Mas como a nossa realidade ela faz com que a pirataria ela gere acessibilidade a pessoas que não têm esse acesso, não tem também como eu vir aqui julgar essas pessoas de estarem fazendo isso. Jamais faria isso, né? É a forma que boa parte das pessoas tem até acesso aos jogos. Mas endeusar, achar que você é um Robin Hood por estar pirateando, baixa a bola,
Menos, né? Menos. Então a gente criou dois estereótipos no Twitter, né? Do o cara que defende a empresa multimilionária e acha que ela tá perdendo dinheiro porque alguém tá pirateando. E aqui tem esse cara chato que acho que é o Robin Hood porque ele tá pirateando uma empresa e que todo mundo tem que piratear, mesmo tendo dinheiro para poder comprar os jogos, né? Eu mesmo não tenho uma grande situação financeira, mas eu consigo, sei lá, comprar um jogo por mês ou um jogo a cada 2 meses, né, no full price, e eu sigo minha vida aqui. Eu tenho meus focos, né? Eu, por exemplo, eu coleciono jogos de Pokémon, essa prateleira aqui é tudo de jogo de Pokémon, esse lado aqui, né? E eu tô focado em comprar jogos de Pokémon, então eu não tô comprando jogos de Switch todo mês, né? E como eu posso, né, de certa forma, comprar meus jogos de Switch, eu não estou preocupado em piratear eles, porque eu já passei dessa fase, felizmente, né? Mas eu sei que algumas pessoas não. Então, né, tá tudo bem essas pessoas seguirem nesse caminho aí. Então, né? E esse é o ponto que eu quero abordar aqui, né? O quão importante a pirataria e a emulação de jogos, ela é para o brasileiro desde os anos 90. Se não existisse emulação, pra vocês terem uma ideia, eu provavelmente nunca teria conhecido Pokémon, que é uma das minhas franquias favoritas da vida. A primeira vez que eu tive contato com Pokémon foi com o Pokémon Silver. Eu até tenho aqui, né, o Pokémon Gold. Se eu abrir a caixinha aqui, ó, tá até com o cartuchinho aqui, original, bonitinho, né? Tá aqui na minha coleção. E eu comecei nessa geração. Não foi com o Gold, mas foi com o Silver. E hoje eu tenho o Gold, um dia eu também vou atrás do Silver, né? Mas isso aqui, na época que foi lançado, primeiro, o Game Boy, ele era caríssimo, né? Meus pais nunca iriam me dar um Game Boy, sendo que eles já tinham me comprado um PlayStation. Então, a forma que eu tive para conhecer Pokémon foi com emulação. E na época, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, talvez um pouquinho mais, 11, né? Mas nessa faixa etária, sabe? Eu não tinha nem ideia que esses jogos eram pirataria. Um amigo meu falou, ó, tem esse videogame aqui que você baixa nesse site aqui, e aí você consegue jogar esses jogos do Pokémon. Aí eu, o quê? O desenho do Pokémon que eu amo tanto, que eu coleciono as coisinhas que vem dentro dos salgadinhos da Chips, tem um jogo de videogame para jogar no computador? E nessa época os computadores não rodavam, né? Boa parte dos jogos. Eu não conseguia rodar Counter-Strike no meu PC, The Sims, nada. Mas aí eu perguntei, e aí? Dá pra rodar no PC mesmo assim? Ele, cara, é levinho o jogo. Cabe num disquete. Na época cabia num disquete o emulador de Game Boy. E, cara, foi ali que eu conheci Pokémon Silver. Joguei Pokémon Silver, foi a minha primeira experiência com Pokémon. E logo depois do Silver, já tava chegando a terceira geração, porque eu cheguei um pouco atrasado, né? Isso aí com 10 anos, a gente já tava entrando nos anos 2000, né? E tava chegando aí a terceira geração, né? Fire Red Leaf Green, Rubi Safira. E foi aí, cara, nossa, que eu mais joguei Pokémon na minha vida. Eu joguei muito Fire Red Leaf Green, joguei muito Rubi Safira, depois o Emerald. Eu joguei demais, né? E, ironicamente, eu parei com Pokémon depois dessa temporada aí. Eu não me empolguei com as novas gerações, né? Com a quarta, quinta. Acabei não indo pro 10, 3DS. E o tempo passou, né? E voltou nos dias de hoje. E do nada me deu uma epifania. E eu senti vontade de voltar com Pokémon, porque eu tive contato com o Game Boy de novo, né? E aí eu voltei a jogar os jogos, me empolguei bastante, peguei um 3DS, comecei a jogar os jogos de 3DS, de DS, até que eu parti pro Switch, né? E tudo isso fazendo da forma legal, comprando jogos mídia física, né? Até mesmo dos consoles descontinuados no mercado paralelo. Né? Poderia estar jogando por emulação também? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu tenho essa possibilidade, eu gosto de fazer a parte do colecionismo, então tá tudo bem, né? Mas eu acho que eu até já falei demais sobre a moralidade da pirataria. Vamos então tratar a respeito do fim do uso e do Citra por tabela. Né? O que aconteceu? Bom, aparentemente a Nintendo achou alguma coisa ali. E ela entrou com um processo contra o Yuzu, né? E ela, no processo lá, ela colocou vários tópicos assim, e a boa parte deles, todo mundo sabia que não ia dar em nada. Mas alguma coisa ali que eles descobriram, provavelmente, que a gente não sabe, provavelmente nunca vai saber, daria algum problema para Yuzu. Por que eu digo isso, né?
Já há muito tempo atrás, a PlayStation processou uma empresa, era uma empresa, que tinha feito um emulador para, eu não sei se era PSP, PS Vita, mas rolou isso e foi uma treta homérica da comunidade dos videogames, porque PlayStation perdeu o processo. E isso deu, né, margem para que no futuro a emulação de videogames ela fosse segura, né? Vamos lá. O que aconteceu nesse processo? O que a empresa fez? A empresa ela fez engenharia reversa dentro ali do software, do hardware da Nintendo. Da Nintendo não, PlayStation. E ela conseguiu decifrar e quebrar todos os códigos ali e montar seu próprio software. Então ela conseguiu fazer um emulador de PlayStation com seu próprio código, sua própria programação. Eles programaram um software que lia os jogos de PlayStation. Se eu não me engano, na época era até para rodar em máquinas do Mac, não era nem para Windows, era alguma coisa assim, né? Tanto que era gringo, né? Lá tinha muito mais Mac na época, enfim. E aí, o juiz ali, ele deu o parecer favorável para que tá tudo bem você fazer uma engenharia reversa e criar o seu próprio software, desde que você não use softwares patenteados pela empresa. Ou seja, se eu pegar hoje o Nintendo Switch e eu conseguir quebrar, né, fazer engenharia reversa dele, descriptografar tudo, descobrir como é que funciona e criar meu próprio software que roda os jogos de Switch, eu vou estar protegido pela lei. Posso fazer isso. Mas aí a gente entra num. É uma parada muito nebulosa, porque, pelo que deu a entender, os jogos de Switch eles são todos criptografados, né? Isso é real, não é que deu pra entender, isso é real, né? Tanto que se você pegar o Nintendo Switch e, sei lá, instalar um jogo num cartão SD e pegar esse cartão SD, botar num PC, tentar abrir a pasta, cara, o seu computador não vai conseguir ler esse jogo. Ele vai ver um monte de pastas e arquivos de texto e não vai conseguir. Você não vai conseguir nem pegar o save, não tem como você fazer backup do save. Isso foi um negócio que me deixou muito emputecido quando eu consegui meu Switch, porque eu queria mandar o save que eu tinha no PC do meu Stardew Valley pro Switch e eu descobri que era impossível isso sem desbloqueio. Beleza. E aí, para você descriptografar esse jogo e fazer ele rodar, aparentemente isso aí é um problema, um mercado cinza aí. Pode ser que isso seja uma das coisas aí que o Yuzo talvez tenha dado uma bola fora, né? Mas tem vários pontos aqui que indicam problemas. O Yuzo tinha um Patreon, que nada mais é que um apoio, um Catarse, uma página de financiamento coletivo, onde as pessoas doavam dinheiro para Yuzo para que eles pudessem entregar features exclusivas e antecipadas para essa galera. Então, isso também pode ser um dos motivos, né? Para que eles recebessem os jogos pirateados Day One, eles teriam que pagar por isso. Pode ser uma das coisas que a Nintendo usou ali na hora de dar o strike? Pode. Mas também pode ser outras coisas, pode ser que isso também não funcionasse. Na real que a gente nunca vai saber o que rolou. Mas basicamente a Nintendo entrou com o processo, aí eles marcaram uma reunião, e aí o Yuzo, ele fez uma proposta ali de pagar 2,4 milhões de dólares de indenização ali para a Nintendo, para fazer um acordinho, e encerrar as atividades do Yuzo e do Citra. Então, tecnicamente, o Yuzu morre, Citra morre, né? Mas a gente sabe que esses códigos desses emuladores são open source, tá aí pela internet, então morrer não vai. Mas o que vai acontecer agora é o seguinte: morrendo, né? Sem o dinheiro sendo injetado para acelerar esse mercado de emulação, que tem bastante pirataria envolvida, provavelmente a gente não vai mais ver Zelda, Tears of the Kingdom, Pokémon Scarlet e Violet, o Mario Bros. Wonder rodando Day One no Yuzu, né? Porque a galera agora vai ter que descentralizar isso. Porque antes a gente tinha uma empresa gerando muita receita, tá? O Yuzu ganhava muita grana, tanto que se eles decidiram dar 2,4 milhões para Nintendo para abafar o caso, é porque eles ganharam muito mais que isso, né? E eles poderiam perder muito mais que isso no processo, né? Isso aqui é claro. Então, o que vai acontecer agora provavelmente é eles vão descentralizar o uso, né? A empresa descontinuou, agora é a própria comunidade que vai ter que tocar isso para frente. E aí sem grana, as coisas ficam bem mais demoradas, né? Então, pode ser que agora talvez siga um caminho mais correto, digamos assim, porque vocês concordam comigo que se você está pirateando alguma coisa, você está conseguindo de graça aquilo,
né? Não tem problema vocês receber um pouquinho depois, né? Acho que dá para segurar a FOMO nesse ponto, porque beleza, a empresa ela vai vender, vai dar seu pico de vendas ali nas primeiras semanas, né? Então, eu acho justo, né, quem pagou ali pelo jogo, né, jogar no day one, no lançamento. E a galera da pirataria, né, jogar depois ali, no mês seguinte, né, umas semanas depois. Então, eu acho que esse é um caminho justo, tá tudo bem, né? Você começa a piratear ali, depois que a empresa já lucrou o que tinha que lucrar, já vendeu o que tinha que vender, né? Eu acho que isso até é justo, né? Algum de vocês discorda desse ponto? Deixa aqui nos comentários. Porque eu acho razoável, né? Você espera um pouquinho mais, joga o seu negócio de graça aí, fica feliz, todo mundo feliz, né? Você vai ter que talvez se esforçar para evitar uns spoilers, dependendo do jogo, né? É só não ficar entrando no Twitter todo dia, vai te fazer bem para a saúde, né? E não vai tomar spoiler. Mas enfim, isso foi o que aconteceu, galera. E assim, já, a gente sabe que existem outros emuladores no mercado, né? Mas o Yuzu provavelmente era o maior deles. E a gente não sabe se a Nintendo vai parar aí. A gente não sabe também se isso foi uma medida da Nintendo, assim, de vamos resolver um problema ou vamos dar um tiro de aviso. Por quê? Nintendo Switch 2 tá chegando ano que vem. Vai ser retrocompatível com isso aqui. É o mesmo, provavelmente o mesmo cartucho funcionando aí, né? Entre os videogames. E aí? Talvez eles tenham dado esse tiro de aviso para falar para essas empresas que fazem emulador. Detalhe, essas empresas centralizadas que geram muito lucro. É, emuladores descentralizados, que é uma comunidade de desenvolvedores, um grupo de amigos, né? Isso aí acho que nunca vai dar problema, porque essa galera aí tá fazendo só pela paixão, devagar no tempo deles, mas uma empresa centralizada gerando muito lucro e lançando jogos Day One pirateado, não sei que ela não lança, mas enfim, deu pra entender, né? Isso aí talvez seja o foco da Nintendo. Então ela quis dar um aviso para que um novo uso não surgisse já no lançamento do Switch 2. Isso para mim, na minha concepção, foi um tiro de aviso, para que quando lançasse o Switch 2, não fosse lançado um Yuzu 2 logo que o videogame começasse, né? Por mais que a Nintendo botasse algumas novas criptografias e tudo mais ali, vai ser o mesmo projeto, né? Vai ter retrocompatibilidade, então já tá meio caminho andado em cima disso. Então, eu acho que foi um tiro de aviso para que grandes empresas não surjam pirateando a Nintendo, né? A emulação vai continuar existindo, né? Tenho certeza disso, mas algo como o Yuzu, eu acho que é o que a Nintendo tá querendo evitar que aconteça pro seu Switch 2. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu quero muito ouvir o seu aqui nos comentários, né? O que você acha a respeito disso tudo? Concorda comigo, discorda comigo? Qual o seu ponto a respeito disso? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Falo bastante aqui sobre colecionismo, Pokémon, Nintendo, né? E é isso. Valeu demais, galera, pela presença aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e falou!